material, uma bênção física e espiritual também, Pai querido. Abençoa também aquele que vai trazer aquela mensagem desta noite, para o leitor da noite, Pai querido. Usa, Pai, derrama a unção dos altos céus e fala conosco da melhor maneira que o Senhor queira falar, e o teu nome seja louvado e glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 95. Salmos de número 95. Vamos ler todos juntos o versículo de número 6. Salmos 95, versículo 6. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Temos muitos motivos para adorarmos, para prostrarmos, para nos ajoelharmos diante do Senhor que nos criou. Aqui o salmista, no capítulo 1 aqui do Salmo 95, diz assim: vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então o salmista está fazendo um convite, né, chamando a nossa atenção para realmente nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida, para honrá-lo, né, porque muitas vezes, irmãos, não basta ser simplesmente um religioso, vir na igreja todos os dias, né, dias após dias, até dizimar, até fazer tudo, mas não ter aquele coração voluntário. Nós vamos estudar a revista de amanhã, que fala sobre a oferta de Abel e Caim. Então o Senhor, Ele quer realmente que nós abramos nosso coração, né, com um espírito voluntário. Aí o salmista diz assim, né, com grande alegria: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Quem é a rocha da nossa salvação, se não é o próprio Jesus, né? A Bíblia fala no livro lá de 1 Coríntios que ele é a pedra espiritual, né? A pedra. Então, quando se fala de rocha, nós lembramos de Jesus, nós lembramos que ele é a pedra angular. É a pedra angular, como era, por exemplo, lá no Egito, em qualquer outra ocasião, eles faziam as suas propriedades e tinha aquela pedra angular, daquela pedra que saía todo o prédio. Então é assim, ele é a pedra, a Bíblia fala que ele é a pedra fundamental, né? Então dá toda a sustentação que nós, a Bíblia fala que nós somos casa espiritual, somos pedras vivas, né? Então formamos esse edifício construído. E nós vemos que quando se fala de rocha, fala também de garantia e segurança. Nós temos que ter essa segurança. Muitas vezes nós perguntamos a irmão: você é salvo? Ah, não sei, eu acho que eu sou, eu acho que eu não sou. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Quem é salvo? Todos? Tem alguns aí que não levantou a mão. Então tem dúvida da salvação. Então nós não podemos ter essa dúvida. Nós estamos aqui, não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque o nosso Deus nos salvou, né? Nós estamos aqui porque realmente Ele é o Salvador. Ele, além de ser o Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que nós temos que estar alegres e honrá-lo cada vez mais. Então, o salmista, ele faz com toda a convicção: vinde, né? Vinde realmente. Aí depois ele diz assim: apresentai a Ele a sua face com louvores e celebramos com salmos, né? Salmos, o livro de Salmos praticamente são tudo cânticos, né? Tanto é que nós vemos que vários versículos bíblicos aqui dos Salmos fala a mesma coisa. Por quê? Porque são cânticos, né? Então está cantando, né? Tanto o Salmo 46 como o 47. Então nós vemos tudo isso daí. E aí ele diz lá no Salmo 40, no Salmo 100, que ele faz esse convite para nós louvarmos a Deus. Por isso que muitas vezes nós já tem essa liturgia do culto, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: mas esses irmãos chegaram aqui, agora toda vez tem que cantar,
No primeiro hino você tem que cantar. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que apresentar o culto a Ele com cântico. Nós temos que abrir. É a liturgia do culto, é Bíblia. É Bíblia, nós procuramos entrar dentro da Bíblia. Aí ele diz no Salmo 100, celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, primeiramente, quando nós vamos louvar ao Senhor, além de louvarmos a Deus, Ele quer que nós o servir ao Senhor. Primeiro servir ao Senhor, depois apresentar com cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois ele diz, porque o Senhor é grande, e rei grande acima de todos os deuses. Aqui nós vemos a palavra do nosso irmão Caio, né? O nosso Deus é um Deus grandão, né? Tá no livro de Caio, né? O livro de Caio, né? O nosso Deus é um Deus grandão. Então nós temos que ter, se nossos problemas são grandão, maior é o nosso Deus para nossas vidas. Então nós temos que ter essa convicção, essa confiança em Deus, né? Porque aqui nós vemos, irmãos, nesse versículo, a Trindade, né? Através do Espírito Santo, o salmista aqui, provavelmente deve ser Davi, dizia assim, porque o Senhor é Deus grande. Aí ele está falando do Pai, né? A presença do Espírito, a presença do Pai e Rei grandão, que é o nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Então, para Deus tanto faz profundidade, altura. Para Deus, a Bíblia fala que nós nos movemos em Deus. Nós nos movemos em Deus, né? Então, o nosso Deus é o nosso Criador. Ele que soprou aquele sopro, aquele hálito, né? Sobre as nossas vidas, haja, né? Soprou aquele hálito lá. Então, nós temos o DNA de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, realmente, nós temos que ter essa certeza, essa convicção que nós somos salvos, nós estamos aqui, né, aguardando a vinda do Senhor nos ares para encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois ele fala assim, seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Tudo. E o nosso Deus, ele é tão, como eu sempre falo assim, o nosso Deus ele vai nas coisas mínimas, né, nos mínimos detalhes, porque muitas vezes nós olhamos aqui na Bíblia, irmãos, muitas vezes nós não examinamos muitas vezes a Bíblia, nós falamos, mas por que Deus ele coloca as medidas na arca? Precisa ele mandar todas as medidas? Tem tantos côvados, tem tanto isso, tem tanto aquilo. E a terra, por que ele com seu poder, ele podia com só a palavra falar, haja isso tudo e acabou, como ele falou realmente. Mas ele faz separar, ele faz uma questão de fazer a coisa detalhada para poder nós entendermos. Porque a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é através da palavra de Deus que nós conhecemos. Então é praticamente, quando ele falou, no princípio criou Deus o céu e a terra, então nós podemos dizer como uma pessoa que faz um bolo. Ele fez a terra seca, era a terra seca ali, né? Aí de repente ele começou a ornamentar, o Espírito Santo começou a ornamentar, e o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus também, que ele também fez o mundo. Então ele foi separando para poder nós entendermos. Então cada coisa, cada versículo, cada palavra aqui, irmãos, tem a mão de Deus, tem as coisas para nós entendermos. É formado com 40 escritores, todos diferentemente um do outro, para poder nós entendermos, para poder não haver dúvida. Então não pode haver dúvida em nossas vidas, nós temos que crer que nosso Deus é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, é Ele que fez todas as coisas, é Ele que nos dá o pão, é Ele que nos dá a água, é Ele que tem nos abençoado, é Ele que tem nos protegido, é Ele que tem nos sustentado até aqui, porque o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter essa grandeza de cada vez mais o salmista se expressar de vontade realmente de glorificar a Deus. É isso que nós temos que estar fazendo aqui, irmãos. Nós estamos aqui olhando para a cara do outro, né? Então, irmãos, nós temos que realmente reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. Aí depois ele fala, né? Primeiramente ele fala vinde, né? Depois ele fala para louvar o Senhor. Depois no versículo de número 6, ó vinde, novamente, adoremos, prostremos, ajoelhemos. Então existe uma certa diferença, porque a pessoa pode se ajoelhar, como o rico, né, o jovem rico lá, se ajoelhou lá, mas não quis obedecer. Tem muitas pessoas que se humilham,
ora, busca, mas como diz lá em 2 Crônicas 7,14, mas não se converte, não muda. Então nós precisamos mudar, nós não temos que ser uma pessoa religiosa simplesmente. Nós temos que ter, a Bíblia fala, a verdadeira religião é lá, como diz lá em Tiago 1,27, né? Mas acontece que nós temos que realmente reconhecer, cada vez que nós estamos na presença do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então ele diz, vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos, ou seja, nós temos que nos humilhar. E o próprio apóstolo Pedro falou, humilhai-vos na potente mão de Deus. Quando chegar no tempo exato, ele vai te exaltar, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que nos humilharmos cada vez mais, adorar a Deus. Existe uma diferença, irmãos, entre adorar a Deus, embora que nós estamos aqui adorando a Deus, né? Mas o verdadeiro sentido de adoração e louvor, existe muita diferença. Nós temos esse costume, né? Louvamos a Deus, estamos adorando a Deus. Mas louvar a Deus, ou propriamente um levita, no caso que nós sempre falamos, o levita, ele tinha suas funções ali. Ele limpava banheiro ali das pessoas, ele carregava os mastros, ele fazia muitas coisas, né? Então, nós podemos todos ser levitas aqui, louvar a Deus. Mas o que realmente Deus ele quer é que nós adoramos. E como é que nós vamos adorar? Fazendo um sacrifício agradável a Deus. Quando nós apresentamos, quando o povo do Velho Testamento, eles pegavam um cordeiro, então eles faziam as primícias, as coisas mais novas, então eles apresentavam a Deus. Então eles apresentavam a Deus, ali Deus se agradava. E a Bíblia fala no Salmo 51, um coração contrido e arrependido não desprezará a Deus. Então é isso aí que o nosso Deus ele quer de nós realmente um sacrifício voluntário, que agrada realmente a Deus, um coração quebrantado, agradecido, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos no caso de uma verdadeira adoração, no caso de Abraão. Abraão, ele disse assim, vamos e adoremos a Deus, depois nós retornaremos. Mas ele foi oferecer em sacrifício Isaque. Então esse é o verdadeiro adorador, né, irmãos? Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que cada vez mais aprender de Deus, que realmente quem é o verdadeiro adorador? É aquele que serve ao Senhor de coração, não com impedimento, não porque o pastor falou, nem porque aquele outro falou, mas voluntariamente, louvado seja o nome do Senhor. Prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e Ele é nós, povo do seu pasto de ovelhas da sua mão. O Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Nada nos faltará, não vai faltar luta, não vai faltar adversidade, não vai faltar problema, mas nosso Deus está aí para resolver esses problemas. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele é o verdadeiro pastor que cuida realmente de nós, Ele dá vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não endureçais, por isso que aí depois o salmista vem falando do povo lá do passado, 40 anos naquele deserto, né? Mas aí ele fala assim, se hoje ouvires a tua voz, tanto faz para nós, nos dias de hoje, não sermos desobedientes, mas se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação, no deserto. Meribá, irmãos, é o lugar de briga. Fala que a tradução é briga. Então havia uma contenda ali. Eles tomaram água, o Senhor falou para Moisés, Moisés tocou na rocha, saiu água. Da outra vez o povo começou a murmurar, e Moisés acabou pecando, feriu a rocha. O Senhor falou para ele falar da rocha, ele feriu a rocha, né? Por isso ele não entrou na terra de Canaã. Então, irmãos, muitos podem ficar prostrados aqui ainda nos tempos de hoje. Está na igreja há muito tempo, mas pode até ficar prostrado. Por quê? Porque realmente não tem um coração voluntário, não nasceu de novo. Jesus falou, é obrigado, é necessário nascer de novo. Temos que nascer de novo, temos que reconhecer cada vez mais o nosso Deus em nossas vidas. Então, quando os vossos pais me tentaram, olha aqui, eles tentaram, eles provaram, eles viram a minha obra, eles viram tudo isso aí, o Mar Vermelho, viram tudo. E mesmo assim, fica com as dúvidas. Então, nos dias de hoje também, os irmãos estão aqui porque os irmãos são libertos. Deus fez uma obra.
Deus livrou, Deus abençoou, Deus curou, Deus libertou, Deus faz tanta coisa em nossas vidas, e muitas vezes nós ficamos com o coração duro, a nosso cerviz, nosso pescoço fica o pescoço erguido ali, não queremos adorar, não queremos prostrar, não queremos nos humilhar. É isso que o salmista está querendo dizer. Mas por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós não possamos ser duros de coração, abrir nosso coração, com o coração quebrantado, oferecermos o de melhor para o nosso Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Talvez os irmãos falem assim, mas para que tanto dízimo? Só tem tanto ladrão, tem tanto pastor ladrão, tem tanta coisa, irmão. Faça a sua parte, nós faremos a nossa parte, né? Nós não podemos ficar endurecido no nosso coração, né? Com a nossa mão mirrada. Isso aí é mão mirrada, sabe? Quem não dizima ou quem não oferta é mão mirrada, deixa lá que se vira lá. Irmãos, nós temos que abrir o nosso coração, porque, como diz alguém, Deus não precisa de dinheiro. Realmente Deus não precisa, mas a obra de Deus precisa. A obra de Deus é carente, é através das nossas obras. Então, quando nós estamos aqui, quando Deus ele nos dá 100%, porque a Bíblia fala, a terra do Senhor, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Nós vamos aprender agora a lição sobre a mordomia. Então, nós somos aqui mordomos, irmãos. Quando Deus nos dá 100%, que nós temos que devolver 10%, nós temos 90% para trabalhar, para fazer uso desses 90% com a igreja, com a nossa família e com todos. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Neste momento convidamos o pastor Marcos para estar tomando a direção da ceia. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz seja convosco, igreja. Amém. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu, antes de poder ler o que a gente precisa dar o segmento ao culto, eu queria deixar frisado algo aqui com a igreja. Os irmãos me permitem? Amém, Jesus, amém. O pastor estava lendo o Salmo 95, e muito me chamou a atenção quando ele estava falando, ó, vinde, adoramos e prostemos-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Momentos de dificuldade a qual estávamos atravessando, e que existe na vida de cada um, como eu posso dizer aos irmãos, um certo limite. E esse limite chegou na minha vida. E para mim não dava. Não dava. Eu estava determinado a não congregar mais aqui. Eu tinha colocado no meu coração determinado, não voltarei. Eu vou para outra casa. Eu vou para outro ministério. E passou um tempo e fomos fazer essa visita. E ao chegar nesse local, ao fazer a visita, é incrível como é que Deus trabalha. É incrível. Muitas pessoas, talvez, olham hoje e falam assim, dificilmente eu escuto Deus falar. Eu não consigo entender como é que Deus trabalha, que Deus faz isso na vida dos outros, mas não faz na minha. Mas vocês estão conseguindo atender a voz de Deus? E aí, naquele local ao qual fui eu e a minha casa, fomos ali congregar para conhecer aquele campo. Quando cheguei lá, já foi impactante. Porque é 14 anos aqui, 15 anos. E é difícil. Não é que eu me intitulo dono da igreja, ou que eu tenho 15 anos de igreja, eu tenho fundo de garantia. Não é isso, não. A minha garantia é Deus.
E aqui eu vi muitas coisas acontecer, muitas coisas. Aqui, outros presbíteros, a qual ficava aqui no início, tinha o irmão Tergino na época, tinha o esposo da nossa irmã Maria Bueno, e tinha até o irmão, nosso pastor Ferreira, era totalmente diferente do que é isso hoje. E quando eu cheguei naquela casa, naquela igreja, os louvores começaram a acontecer, e o primeiro louvor que eles colocaram lá foi um louvor de quando eu cheguei nessa casa. Um louvor de quando eu cheguei aqui com a minha família, que estava a Ivonete lá na porta recebendo a gente e louvando a Deus por nossas vidas. A Ivonete estava lá na porta, não esqueça não, viu, Ivonete? Que foi a primeira que deu a mão para nós. Seja bem-vindo, família. Sentamos ali no cantinho, onde que não era esses bancos, era um outro banco, e começamos a cultuar. E eu me recordo até hoje que aqui na frente, aqui, o devocional daqui era o Juninho, era a Grazi, era o Caio, era o Henrique, o filho da nossa irmã que está lá atrás, também participava do devocional, e louvou aquele louvor, e a Ângela, e louvou aquele louvor. Eu falei assim, Jesus, que mistério é esse? Aí o coração já começa a pular, a pulsar. Aí a minha filha as crianças vão louvar, o que foi mais impactante, igreja. A minha filha vai louvar, e ela desce junto com as crianças lá para louvar, aí começa a tocar aquele louvor, a tua palavra escondi. E lá ela está ouvindo, ela começa a abrir-se em choro. Mas não é choro de uma criança, é o choro de algo que estava acontecendo. E aquilo impactou aquela igreja. E ela veio, quando ela veio para o banco junto com nós, a minha pequena soluçava. Ela falava assim, eu quero meu pastor. Meu pai, eu quero minhas amigas. Está estranho para mim aqui. Ela chorou de soluçar. E o coração muda totalmente. Aí as irmãs vão louvam um hino que Deus me exaltou grandemente num concurso a qual participei. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? Aí vai pregação de domingo naquela igreja, naquele local, o pastor não abre mão. É somente o pastor Paulo que traz a palavra no domingo. E veio um homem direcionado, um servo do Senhor direcionado de Londrina para trazer uma palavra. Ele falou assim, não é de costume meu dar para outra pessoa pregar, mas hoje senti. Aí ele começou a preparar lá a situação para pregar, foi começar a pregar. Ele falou assim, igreja, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para pregar em Isaac, mas Deus mudou todo a minha pregação. Aí ele falou assim, vamos abrir a palavra do Senhor que encontra Evangelho de João, capítulo 21. A hora que eu abri o capítulo, o coração já começou a pular. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E ali ele começou a falar, e o coração enchendo de alegria, sabendo que Deus não tinha me abandonado e que Deus estava falando. E ali, irmão Marcos ficou totalmente, vamos falar assim, totalmente fora de toda aquela convicção que tinha. Aquilo que eu tinha convicto que não era, que era para ser, não foi mais. E aí voltamos para casa. Aquilo tudo aconteceu, amontoou na minha cabeça um monte de brasa. Aí eu falei para minha esposa, manda para o pastor. A resposta de Deus vai ser a seguinte: se o pastor olhar e não falar nada, nós prosseguimos. Agora, se o pastor mudar a atitude dele, aí a gente vai mudar esses pensamentos. E ela mandou, a minha esposa mandou,
O pastor, não sei se estava aqui na obra ou não estava, ele só tinha respondido com uma carinha. Eu falei assim, se ele não responder, significa que o nosso tempo lá encerrou, acabou, não voltamos mais lá. Mas foi 7h da noite, o pastor não ligou para mim, falou assim, irmão Marcos, vocês estão em casa, eu posso até ir? Não, pelo contrário. Ele só ligou para nós e falou assim, eu estou aqui no portão, tem como vocês abrir? A Júlia recebeu. A Júlia recebeu aquele telefonema quando ela viu o nome do pastor Juvenil. Eu falei assim, pastor Juvenil, mãe, pulando de alegria. E o pastor Juvenil, quando entrou lá dentro junto com a irmã Cristina, ela foi já chorando, dando abraço no pastor, na irmã Cristina. Eu falei assim, Jesus, ensina a gente a ser criança, Jesus. Faça como a sua palavra, Senhor. Como o Senhor disse, se não for semelhante a uma criança, não herdará o reino dos céus. Ensina, Senhor. E para a glória do Senhor estamos aqui hoje. Para a glória do Senhor. Deus é bom, igreja. Deus, Ele trabalha. E se a gente conseguir dar ouvido à voz de Deus, as coisas de Deus é diferente. Diante de tudo isso que eu estou aqui, diante da casa do Senhor, eu estou pedindo perdão à igreja pelo afastamento, por não estar aqui junto com os irmãos, por tomar essa atitude. Os irmãos perdoam a mim, perdoam a minha casa. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Glorificado seja o seu santo nome. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de perdão. Hoje é dia da gente estar diante do Senhor com um coração reto, limpo, um coração tranquilo. A igreja se coloca de pé. Abre primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Quantos encontraram, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, a igreja. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Graças a Deus, graças a Deus. Enquanto os obreiros vão se preparando aqui para o posicionamento da ceia, a igreja fecha os vossos olhos, curva a vossa cabeça, vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, diante da Tua graça, pela Sua santa presença, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que o Seu Espírito Santo, Senhor, sobre essa casa, Senhor, que venha sobre cada coração, Senhor. Pai amado, Pai querido, vai ao encontro, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Trabalhe em favor da Tua casa, em favor da Tua noiva, Senhor. Para os Teus filhos que estão aqui, Senhor, vem de encontro, Senhor. Vai, Senhor, toma de conta o coração de cada um, Senhor, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.
Graças a Deus. Graças a Deus. A igreja de pé. Nosso irmão José vai estar orando pelo pão. Soberano e eterno Deus, nesse momento, Pai querido, tão maravilhoso, tão importante, apresentamos a Ti, Pai querido, este pão, o qual é o símbolo do Teu corpo, do corpo do Senhor Jesus Cristo, o qual foi dilacerado para nos trazer salvação eterna. Pai querido, abençoa, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, aquele Teu filho, aquela Tua filha que irá participar nesta noite deste pão, Pai. Pai querido, dai saúde em tudo, Pai. Saúde completa, Pai querido. É o que nós Te pedimos agora e consagramos a Ti esse pão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Tudo que ficou pra trás, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance. eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor
tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos pegaram o pão? Glória a Deus. Participai. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, nós queremos consagrar este cálice, Senhor, em Teu nome, ó Deus, que haja, Senhor da glória, manifestação do Teu Espírito, ao participarmos, Senhor, com sentimento de vitória, dá saúde à Tua igreja, dá força à Tua igreja, Jesus. Nós necessitamos da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo nesta noite ao participar deste cálice. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Um breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas
naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja se põe de pé. Glória a Deus. Um dos maiores símbolos da Santa Ceia é o vinho e o pão. Mas tem um elemento que ele está muito junto com esses, que é a comunhão. É a comunhão de um irmão com o outro. Davi, quando ele precisava trazer a presença de Deus para Israel, a primeira coisa que Davi fez foi unir Israel. Eu aprendo com isso que é comunhão, para poder trazer a presença de Deus. Eu estou dizendo o que com isso? Eu estou dizendo que a comunhão da igreja é importante para as nossas vidas. A minha filha me ensinou muito isso. Quando ela entrou naquele choro e que ela falou: eu quero o meu pastor, eu quero a minha igreja, eu quero meus amiguinhos. E isso me ensinou muito dentro de mim. Eu posso falar de coração. Eu preciso da comunhão dos irmãos. Eu preciso da sua ajuda, pastor. Eu preciso das suas ajudas, obreiros. Eu preciso da ajuda de cada um que está aí na nave da igreja. Porque juntos somos mais fortes. Precisamos de comunhão, de um com o outro. A palavra do Senhor diz que, semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Você que está próximo, a pessoa do seu lado, a comunhão, troque o cálice com o seu irmão, com o sentimento de comunhão de um com o outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com sentimento de vitória, participe. Em nome de Jesus. Não era um sonho, era realidade. João viu as
cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer, quem vai vencer, levanta a mão e diga: João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Cidade santa, para os crentes sendo preparada. Oh, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade.
João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queremos agradecer a presença de todos, que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. Amanhã nós temos escola dominical, né? Tivemos um bom número de irmãos no domingo. Eu creio que amanhã não vai ser diferente, embora está um pouquinho frio, irmãos. Mas eu sei que os irmãos não vão ficar revestidos no cobertor, né? Vão revestir do poder de Deus e da palavra. Amém? Nos coloquemos em pés. Pastor João, cadê o João Ferreira? João Ferreira, orando e impetrando a bênção dos apóstolos. Eu sou da amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais um culto abençoado, um culto de vitória para nossas vidas, né? Saímos daqui todos felizes, alegres, cheios da unção de Deus nessa noite. Oremos, meus queridos, Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por esse culto, meu Deus, por mais uma vitória que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, continua conosco, nos abençoando, nos fazendo felizes cada vez mais na tua presença, Senhor, nos revestindo com a tua graça e com o teu poder, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Estenda vossas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, não sois, mas para todos sempre, todos digamos. Está terminado em nome de Jesus.